considerando tudo, é uma grande bênção que Jesus tenha nascido na civilização judaica. Por quê? Porque os judeus foram o primeiro povo do mundo a criar uma religião fundamentada em textos. Pense bem, o homem sempre criou deuses, né? A ponto de dizerem que aquele pensador francês ter dito que o homem não consegue criar um verme que seja dar vida, nem sequer a um verme, mas cria dúzias de deuses. Só que os deuses da antiguidade, os deuses politeístas, eles eram criados a partir das emoções humanas, eles eram um retrato das emoções dos homens. E, inclusive, é claro, por serem retrato das emoções dos homens, eram também retrato de suas disfunções emocionais, e eram deuses assim, às vezes irados, às vezes aguerridos, às vezes violentos, às vezes mentirosos, como, por exemplo, Mercúrio. E o que acontece aqui? Quando você vê um Deus ser criado a partir de escrituras, que é o que os judeus faziam com o Velho Testamento, né? Você tem uma base de julgamento, uma instrução a ser seguida, uma reflexão a ser feita. Então, isso foi muito bom. Mesmo considerando os desmandos do Deus do Velho Testamento, ainda assim, pelo menos você tinha um texto para refletir, para conjecturar, para criar a sua moral. E aí houve comentários. Os comentários de Marcião, que são os que nos interessam, que fundamentam o Deus fixado apenas na figura de Jesus, no ensinamento dele de que o Deus dele era Deus Pai, portanto, completamente diferente do Deus do Velho Testamento, não é o único comentário que houve no início do cristianismo. Ali houve também o comentário de Heraclião, que escreveu um comentário em relação ao Evangelho de João. Isso é interessante, porque todas essas pessoas que fazem comentários expõem pontos de vista. E os pontos de vista, às vezes, são mais corretos que outros, né? No caso de Marcião, o que ele quis acentuar? Ele quis mostrar que Jesus não seguia o Deus dos judeus, que era aquele Deus que mandava assassinar pessoas, povos inteiros, inclusive mulheres, crianças, bebês de berço. Então, essa interpretação era considerada como sendo mais edificante, porque focava num Deus que era Pai. Esse era o papel de Marcião. Foi narrado, por exemplo, por Justino, em meados do século II. Um cristão proeminente em Roma era o filósofo mestre Marcião, que mais tarde foi declarado herege graças à intervenção do Constantino, que ele falava de um Deus Pai, de um Deus que desenvolvia virtudes, de um Deus que recomendava, por exemplo, como diz Tiago, que nós atendêssemos as necessidades de órfãos e de viúvas, ou seja, a fé sem as obras é morta, disse Tiago, né? Isso é muito interessante porque muda a concepção daquele Deus guerreiro do Velho Testamento, que acreditava que se tinha que seguir cegamente aqueles desmandos que ele ordenava àquele povo. Marcião permaneceu em Roma durante 5 anos e lá era importante, porque considere que era a cidade em que imperavam aqueles que dominavam, inclusive o povo judeu. Um dos pormenores desses escritos dele, de Marcião, é que ele escreveu uma espécie de comentário às coisas que já haviam sobre Jesus, né? Marcião foi o primeiro cristão que conhecemos a ter produzido um cânon real das Escrituras, ou seja, uma seleção de livros que, segundo ele, constituíam a lista dos textos sagrados da fé. Para compreender bem essa tentativa inicial de estabelecer o cânon, precisamos conhecer um pouco o pensamento do próprio Marcião. Ele se dedicava completamente à vida, aos ensinamentos do apóstolo Paulo,
a quem considerava o único verdadeiro apóstolo. Ele era um amigo de Paulo de Tarso. Desde os primórdios da igreja, o verdadeiro apóstolo, segundo ele, era Paulo. Algumas das cartas de Paulo, dirigidas aos romanos, e também a carta aos Gálatas, foram selecionadas por Marcião para fazer parte do cânon que ele criou, que é a Bíblia de Marcião. Marcião desdenhava daquele Deus no Velho Testamento e qualquer obras prescritas pelas leis judaicas. Marcião só acreditava naquilo que era passado por Paulo de Tarso e nos ensinamentos dados por Jesus em consideração ao Deus de Jesus, que era um Deus Pai, completamente diferente do Deus do Velho Testamento. Marcião chegou à conclusão que o Deus de Jesus, citado por Paulo de Tarso, não era o Deus do Antigo Testamento. Para ele, de fato, haviam dois deuses distintos. O Deus dos judeus, que criou o mundo, e há quem discuta isso, mesmo entre os cristãos atuais, e que enviou a Cristo ao mundo para salvar o povo da colérica vingança do Deus judeu criador. Marcião acreditava que essa era a compreensão dos ensinamentos de Jesus. E era assim que Paulo de Tarso ensinava. Portanto, naturalmente, seu cânon incluía as 10 cartas de Paulo, às quais teve acesso. Todas elas figuram no Novo Testamento, dentro do livro criado por Constantino, a Bíblia atual, né? Exceto as epístolas pastorais 1 e 2 de Timóteo e Tito. E visto que Paulo às vezes se referia a um evangelho, Marcião incluiu um evangelho em seu cânon, uma versão que hoje é o Evangelho de Lucas. E isso era tudo. O cânon de Marcião consistia em 11 livros. Não havia nele nada do Antigo Testamento, apenas um evangelho que se transformou mais tarde no Evangelho de Lucas e também as 10 epístolas de Paulo. Mas não é só isso. Marcião estava convencido de que falsos crentes que não tinham a sua mesma compreensão da fé tinham transmitido alguns desses livros por meio de cópias, acrescentando ali muitas coisas que não haviam no original, e tudo isso ele tentou corrigir. Desses 11 livros de seu cânon, ele editou as referências ao Deus do Antigo Testamento como obra do verdadeiro Deus, ou a lei como algo que devesse ser seguido. Isso é a opinião do próprio Marcião. Como você verá na continuidade dos vídeos que nós vamos compartilhar com você, a tentativa de Marcião de fazer com que aqueles textos que considerava sagrados se tornassem mais conformes ao ensino do que realmente Jesus fez, não era sem precedentes. Antes dele, os copistas dos primórdios do cristianismo de vez em quando mudavam os textos para forçá-los a dizer o que eles achavam que tinham de dizer. Já vimos isso, há obras sobre isso. Você pode ler as obras escritas pelo Bart Ehrman, que são bastante criteriosas, considerando que ele sabia conhecer profundamente esses idiomas arcaicos, como o hebraico e como o grego da época. Consideremos que foi uma bênção essa origem através do povo judeu, porque afinal de contas eles criaram uma religião fundamentada em textos, o que mais tarde se comprovou nesses textos do Velho Testamento, que eram fundamentados inclusive numa versão atribuída aos sobreviventes do cativeiro no Egito, no tempo de Moisés, né? Que fizeram uma versão chamada Septuaginta. O que nos interessa aqui é que você, procurando os ensinamentos de Marcião, você está mais próximo do que Jesus disse e de coisas que têm a ver com esse Deus Pai de Jesus e não com aquele Deus do Velho Testamento que tinha aqueles procedimentos violentos e que não tem nada a ver com o Deus Pai. Então, sua presença amiga é muito bem-vinda, você é bem-vindo também à nossa igreja e a seguir você tem uma telinha aqui que mostra como você encontrar
a página de nossa igreja e conseguir conhecer um pouco mais do conhecimento passado pela primeira Bíblia, que era a Bíblia de Marcial.